A CSN está vendendo a divisão de cimentos por até 13 bilhões. Se você tem CSN na carteira ou se está pensando em comprar a CSN, esse número muda completamente a história da empresa. Mas não do jeito que a maioria das pessoas está interpretando. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece com o balanço da CSN depois dessa venda. Eu vou rodar os múltiplos, calcular o fluxo de caixa e vou te dizer qual é o risco real que ninguém está te falando. Fica até o final, porque o número de 2027 é que vai decidir se essa ação vale a pena ou não, tá? Agora vamos ver qual é o problema da CSN hoje. Primeiro, a gente tem que entender por que essa ação caiu 26% nos últimos 12 meses. A CSN não é uma empresa simples, ela é uma holding, né? Então, ela controla várias empresas, vários negócios diferentes, de aço, de mineração, de cimentos, de logística e de energia ao mesmo tempo. O problema é que ao longo dos últimos anos, a CSN se endividou pesado para crescer. A dívida líquida da CSN saiu de 16 bilhões em 2021 para 41 bilhões hoje. Pensa no seguinte, para cada 100 reais que a CSN gera de lucro operacional, 44 reais vão direto para pagar juros, não para o acionista, para o banco. Então, isso aí, a gente vê uma alavancagem muito alta, né? São 3,5 vezes o EBITDA. E esse número realmente é algo que dá calafrios para nós, analistas, ainda mais considerando a Selic tão alta como está. Não só analistas de investimento, os de crédito também. A Moody's, por exemplo, a agência de risco, rebaixou o rating de crédito da empresa. A ação virou uma das mais complexas de ser analisada da Bolsa Brasileira, justamente por isso. Bom, antes de tudo, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Mas vamos lá para entender o que está acontecendo com a venda. Bom, chegou o momento que o mercado tanto esperava. A CSN está vendendo a sua divisão de cimentos. 4 empresas passaram para a segunda fase do processo. Votorantim, Polimix e as chinesas Huaxin Cement e Sinoma International. A proposta vinculante, ou seja, a proposta de verdade, com compromisso financeiro, vai ser entregue no dia 7 de agosto. E os números que chegaram na primeira fase são bem altos, entre 12 bilhões e 13 bilhões de reais. Bem maior do que os 10 bilhões que o mercado esperava que a empresa conseguisse receber pela CSN Cimentos. As chinesas, segundo fontes, estão vindo com propostas bem agressivas. E isso faz sentido, porque para elas, comprar capacidade instalada no Brasil, com 15 milhões de toneladas por ano, 13 plantas distribuídas pelo país, e ainda uma entrada estratégica no mercado, não é só um investimento financeiro, é muito mais coisa envolvida e vale esse prêmio de fato, provavelmente, que elas estão colocando sobre os outros concorrentes. Agora, o que muda no balanço da CSN? Essa é a parte que realmente interessa. Eu rodei um exercício aqui, tirando a divisão de cimentos completamente do balanço da CSN. Dívida saindo, EBITDA entrando, capex associado saindo, e eu vou te mostrar 3 números. O primeiro número é a alavancagem. Hoje, a CSN roda com 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Com a venda por 12,5 bilhões e todo o caixa indo para amortização da dívida, nesse cenário que eu rodei, cairia para 2,8 vezes dívida líquida EBITDA. Parece até pouca diferença, mas para o mercado de crédito, para o rate da empresa, para o custo da dívida, essa diferença entre 13,5 dívida líquida EBITDA e 2,8 vezes é enorme, realmente. A diferença entre uma empresa sob pressão e uma que está começando a respirar. O segundo número é o EV/EBITDA, que é o múltiplo que nós, analistas de investimentos, usamos para comparar empresas do mesmo setor. Hoje, com cimentos dentro da CSN, ela negocia a 5 vezes o EBITDA estimado para 2026, segundo a minha estimativa. Se a gente tira a cimenteira do balanço, porque vai ser vendida, esse múltiplo cai para 3,5 vezes. Ou seja, num cenário após a venda, a CSN ficaria mais barata do que parece hoje, mesmo com a ação já tendo caído bastante. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Se você quiser recomendações, vai lá no meu site investe10.com.br. E o link está aqui na bio. Agora, o terceiro número é o que eu prefiro, tá? É o fluxo de caixa para o acionista, é o que sobra para você, acionista, depois da empresa pagar juros, impostos e investimentos. Em 2026, após a venda, ficaria praticamente zero na minha estimativa. Isso porque a empresa ainda está pagando dívida. Em 2027, poderia ficar entre 15% e 19% sobre o preço atual da ação. Claro que depende de várias estimativas isso. Mas para comparar, isso seria uma boa geração de caixa para o acionista dentro do universo de empresas que existem na Bolsa Brasileira.
Agora, como todo investimento, tem risco, né? Riscos reais. E antes de comprar qualquer ação, qualquer empresa, você tem que ter claramente na cabeça quais os riscos desse investimento. O risco número 1 nesse caso parece ser a venda não fechar. Esse processo ainda está na fase da proposta vinculante, pode ter muito ruído no mercado, pode ter mudança de apetite nos compradores, podem ter condições impostas pelo CAD, que analisa a concorrência aqui no Brasil, e pode ser simplesmente uma proposta abaixo do esperado, apesar desses rumores de que as chinesas estão vindo mais agressivas. Se você acha que a venda não vai acontecer, bom, sem a venda, o balanço fica como ele está hoje. O risco número 2 é o caixa não ir para dívida, né? Aqui eu estimei que o caixa da venda seria para pagar dívidas. Mas se a CSN usar parte do dinheiro para investimento em vez de amortizar a dívida, o impacto da alavancagem, da redução da alavancagem diminui. A empresa tem esse histórico de alocar capital de forma agressiva, vamos lembrar, né? Risco número 3, o timing. O mercado brasileiro tende a não precificar eventos futuros antes da assinatura do contrato. Então, mesmo que tudo dê certo, a ação pode não reagir agora, antes de agosto. Quem compra agora está comprando incerteza junto com uma opcionalidade. Lembrando, novamente, que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. As recomendações eu deixo para os meus clientes da carteira All-in-One, lá do site invest10.com.br. Você encontra o link na bio. Bom, então, qual é o resumo dessa ópera, né? A CSN hoje é uma empresa muito endividada, um ativo de qualidade, a caminho de ser vendido por um preço que, segundo rumores, está acima do esperado, que é a sua divisão de cimentos. Se a venda de fato fechar em agosto, o balanço melhora muito, melhora e muda estruturalmente e o múltiplo diminui. O fluxo de caixa para o acionista aparece finalmente em 2027, num nível que a atual ação provavelmente não está precificando ainda. O mercado só vai acreditar nisso e precificar quando o contrato estiver assinado, o preço definido, o pagamento da dívida, o direcionamento desse dinheiro bem definido. E esse é o gap de informação que tem hoje, como você sabe, o mercado odeia incerteza. Não é uma recomendação de compra, é um exemplo analítico para você entender o que está em jogo, tomar sua própria decisão e também como eu analiso as empresas que eu recomendo para os meus clientes. Se você quer acompanhar esse tipo de análise com antecedência, toda semana, eu faço isso dentro da carteira All-in-One do invest10.com.br. Se esse vídeo foi útil, deixa o like, compartilha com alguém que tem CSNA na carteira e se inscreve no canal para não perder a atualização quando a proposta vinculante sair em agosto. Até o próximo